Fique de pé, por favor, para a gente orar. Amém. Oremos. Pai amado, te damos graças verdadeiramente, Pai, porque somos pequenos, mais pequenos ainda, Pai, quando queremos aparentar aquilo que não somos. Que Tu, Pai, possa sempre nos revelar nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, não pela boca do homem, mas pela Tua boca, na boca de Deus, pela Tua palavra. Que a nossa conduta seja de acordo com a palavra. Que nós pegamos a palavra e realmente vivemos a palavra. Respeitando, amando, pecando, pedindo perdão a Deus. E que possamos sempre estar abertos os nossos corações para aprender de Ti, Pai. Abençoa hoje. Abençoa a vida daquelas pessoas que têm sede verdadeiramente ver a Tua palavra. Porque consideramos o âmago da Tua igreja a esses que estão aqui, Pai. Esses que se dedicam a sua vida, tendo sol, tendo chuva, estão prontos para aprender e prontos para trabalhar para Ti. Porque estão sendo preparados, uns mais, uns menos, de acordo com a Tua palavra, pelo dom que Tu deu, através do Espírito Santo, o dom de cada um recebeu quando no dia que deu a sua vida para Cristo Jesus e confessou com crença, crendo em Cristo Jesus e com a fé que temos em Cristo Jesus, que Deus o ressuscitou e Ele verdadeiramente habita em nós através do Espírito Santo. E essa pessoa que fez isso, toda e qualquer pessoa que fez isso, se tornou co-herdeiro de Jesus, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a palavra de Deus fala que aquele que realmente tem isso no seu coração, está selado pela propriedade, como propriedade do Senhor através do Espírito Santo. E nessa fé que confessamos, o inimigo não tem vez. O inimigo fica lá, mudando para um lado, mudando para o outro, mas a vitória dele, na realidade, já foi decretada, que lá no lago do fogo do inferno, a vitória dele, que ele acha que é vitorioso, que é pompudo, que quer ser auto-vangloriar, a vitória dele vai ser lá no lago de fogo. Mas aquele que está em Cristo Jesus, na sua humildade, ele vai ser glorificado, assim como Jesus foi glorificado quando estava no sofrimento. A esse Jesus que nós confessamos verdadeiramente, que ensina nas Escrituras, que o diabo não tem vez em nossas vidas. E aqui a maior defesa que nós temos que ter, que nos blinda a nossa vida, é a palavra de Deus. Jesus nos ensinou isso quando o diabo veio e tentou ele. Está escrito, está escrito, está escrito. E Deus fez ainda mais conosco. Na ascensão de Jesus Cristo, Ele deixou algo poderoso que está dentro de cada um de nós. É mais poderoso que está lá fora do mundo, que é o Espírito Santo. Então, te louvamos, te agradecemos. É um privilégio nós estudarmos a Tua palavra sem perseguição, sem medo de ser pego, sem medo de ser morto, porque temos ainda um país com liberdade, Pai, de falar de Ti. E que nossas autoridades estejam conscientes que todos eles vão prestar contas, assim como nós vamos prestar contas, todos nós, sem exceção, de presidente, de senador, de juiz do Supremo Tribunal, porque nada está acima de Deus e nada está acima da lei. Que possamos verdadeiramente dar um exemplo de honestidade, de bondade, de generosidade, daquilo que a palavra de Deus fala. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome poderoso do nosso Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Parabéns você que está aqui hoje. Vamos fazer a nossa correção. Primeira tarefa era explicar Hebreus 6, 4, 6. Tá ok? Em Hebreus, a palavra de Deus é dirigida ao cristão. Tá ok? Não estando sendo falado aqui aos não regenerados. Quem é regenerado? Levanta o braço. Quem é regenerado? Não sabe o que é regenerado. Regenerado é que foi feita uma nova pessoa. Você não é mais a pessoa antiga. Você é uma pessoa nova que é feito isso. É regenerado. Tá ok? Foi de novo gerado. Você nasceu novamente. Né? O autor está se dirigindo a pessoas que já tinham sido iluminadas. Provaram o dom celestial. Participaram do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. E essas palavras descrevem pessoas regeneradas. Tá?
Eles eram cristãos, hebreus, desanimados, perseguidos, está lá no Hebreus capítulo 10, no mesmo livro, de 32 a 39, e eles eram tentados a voltar ao judaísmo, ou seja, não negando Cristo. O judaísmo não aceita Cristo como Filho de Deus. Antes de voltarem novamente à sinagoga, porque eles eram judeus, saíram da sinagoga, agora estavam em Cristo, e estavam sendo perseguidos por causa disso, agora eles poderiam voltar para a sinagoga, porém, teriam que fazer publicamente 3 declarações. Primeiro, que Jesus não era Filho de Deus. Segundo, que o seu sangue havia sido derramado da mesma forma que de um malfeitor comum. Terceiro, que seus milagres foram operados pelo poder do maligno. Esse repúdio de fé era exigido no caso, por exemplo, de um cristão hebreu que desejava voltar à sinagoga, mas fora recusado porque desejava conservar algumas verdades do Novo Testamento. Antes de sua conversão, não é adesão. Tem muita gente que está na igreja, não está convertido. Ele está aderido. Ele aderiu, mas converteu não. Está assim, ó. Então, antes da sua conversão, havia pertencido à nação que crucificou Cristo, que eram os fariseus, os judeus. Voltar à sinagoga seria de novo crucificar o Filho de Deus. Seria um terrível pecado de apostasia, que é em Hebreus 6,6, e seria um pecado imperdoável para o qual não há remissão de pecados, ou seja, não há perdão. Observação. Lá em cima, observação. É inevitável. Está muito frio aqui. Sim, negócio bacana. Vai nas minhas costas. Está muito forte. Obrigado. É inevitável nós defrontemos. É porque eu não queria ficar na frente da. Obrigado. É inevitável nós defrontemos com mistérios quando nós propomos a tratar de poderosas verdades sobre a presciência de Deus, que sabe tudo. Nós não sabemos de nada perante a Deus. Deus é presciente, onisciente, todo-poderoso. Nós somos uma fagulha perante a Deus, que sabe de tudo, e o livre-arbítrio do homem. Mas o mais recomendável é que devemos guardar as exortações práticas das Escrituras, né? E se nós dedicarmos a cumprir os deveres específicos que nos são ordenados, não iremos errar. Como se diz, se Deus está falando, claro, em alto som para você, é melhor obedecer. Deus falou, está falado. As coisas práticas que Deus nos ensina: primeiro, poder de Cristo. Segundo, poder do Espírito Santo. Terceiro, poder da palavra. Quarto, o poder da oração. Então, em vez de ficar discutindo, porque isso é um tema muito problemático, tem pessoas que entendem uma coisa para outra, e a palavra de Deus fala que tem pecado sem perdão, ligado ao Espírito Santo. E tem gente que está falando que isso aí foi falado para aquele que não está na igreja. Então não lê a palavra direito. Isso foi falado para quem estava na igreja. Para quem estava, aquele que renega Jesus não tem como estar salvo. Aquele que renega o Espírito Santo não tem como estar salvo, porque é através dele que somos salvos. Resumindo, aquele que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador não tem perdão no dia do julgamento. Mesmo que já enfrentou aqui, mesmo que já conheceu as coisas que tem, mesmo que já andou na igreja, certo? É isso que é. Ou seja, esse membro que está repudiando ao nome de Jesus, e que não aceita mais que Jesus é Filho de Deus, que não aceita que os milagres de Jesus é de Deus, e diz que é do diabo, não pode fazer parte do céu. Deus não vai obrigar, porque tem um livre-arbítrio. E se a pessoa que você está ouvindo não está entendendo isso, guarde aquilo que é mais fácil. É essa a orientação que nós estamos dando. Guarde aquilo que você não pode errar. Guarde aquilo que está sendo falado, está escrito preto no branco: que Jesus é Deus,
supremo. Através dele não há outro caminho. Ele é o único caminho que nos leva à verdade e à vida em Cristo Jesus, ao nosso Senhor. Tá? Ok? Segundo, para que serve o dom que o cristão recebe de Deus? Sustente a sua resposta com base bíblica, né? Citando no mínimo um versículo. Ou seja, para edificar a igreja de Deus, usar na obra de Deus. Tem vários versículos, certo? Tem lá em Coríntios, tem lá em Efésios. 3, complete. Alguma dúvida aí? Complete, né? Para você ser membro do corpo de Cristo, você precisa estar conectado. Você precisa estar ligado. Tá ok? A quem? A quem? A cabeça. Conectado com a cabeça. Que é Jesus. A igreja é um quê? Um corpo. Perfeita união. O que significa união orgânica? Que eu esqueci de falar. Alguém tem alguma sugestão para me ajudar? Né? Alguém tem alguma sugestão? Tem que, você falar união orgânica, você está estudando, está com dúvida, vai pesquisar. Entendeu? Orgânica vem de quem? Vem de quê? Vem de quê? Organismo, de órgão. Os órgãos do nosso corpo são vitais. Então, os órgãos, o coração, o rins, o pulmão, todos eles estão interligados para ter vida. Não tem órgão morto, só tem órgão vivo. Então, a nossa união tem que ser uma união orgânica viva, não morta. Que mostra, assim como dentro do nosso corpo tem vários órgãos, que dependem para a gente ter saúde. Amém? Igreja que não tem saúde é porque não tem união orgânica. Tá? Continuando. A cabeça é? Jesus. Quarto, qual a base bíblica que nenhuma pessoa nasce filha de Deus? Tá? Todos nós nascemos criaturas de Deus. Somente quando nascemos espiritualmente e cremos e crer e receber, tá? Jesus como Senhor e Salvador é que tornamos filhos de Deus, João 1,12, ou cordeiro de Deus, um primogênito sendo Jesus. Amém? Esse amém está bem fraco, amém? Amém. O que foi? De novo? Desculpe. Tá. Complete as 3 leis da união orgânica, que lança entendimento que todos somos membros do corpo de Cristo. Quem é cada parte aí? Vamos na prática. Quem é cada parte? Se levante cada parte. Se levante. Isso. É você. Cada parte é você. Não esqueça disso. Pode sentar. Tá? É essencial para união. Coloque agora a mão no ombro do outro aí. União. Já viu alguém vencer um? É fácil. Vencer 2. Vence todo mundo junto. Leva a peia. Tá? Não pode faltar nenhuma. Isso é o propósito dos 40. As pessoas às vezes não entendem isso, porque tem um propósito que Deus esteja trabalhando nas nossas vidas. Certo? Segunda lei. Cada parte está em perfeita harmonia. Não pode ficar. Não pode. Tá? Ou comunhão com as outras partes. Sabe quem faz isso? É o diabo. O diabo usa a pessoa dentro da igreja. Usou Pedro? Usa ou não usa? Aí, ore. Por isso que a oração é fundamental. Ok? Terceiro, o mesmo sangue. Aí mata tudo, né? Se você não está no sangue de Jesus, nunca vai acontecer nada na sua vida espiritualmente. Se você olhou para a cruz, no momento da sua redenção a Deus, é lá que começou a salvação. Você estava tão doente que teve necessidade de algo externo acontecer para você ser salvo. Por isso que Jesus fala, médico dos médicos. Se não fosse a cruz, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a cruz e o sangue derramado por Jesus, não teria igreja. Por isso que é a igreja de Jesus. Ok? O mesmo sangue permeia em cada parte. Então todos nós estamos atingidos na graça dele, no amor dele, no sangue dele. Amém? Amém. Sexto, o que você entende em sermos independentes como membro do corpo de Cristo? Isto é, sendo igreja de Jesus. Certo? É que nós
Dependemos uns dos. Nós não somos independentes. Tem muita gente na igreja que quer ser independente. Vai fazer tudo para a cabeça dele. Entendeu? Não vai dar certo. Tá? Eu conheço um que faleceu, né? E ele queria só fazer a coisa dele. Inclusive ele ficou chateado uma vez comigo, né? Quem sabe quando fizemos o palco, quem estava comigo aqui quando fez o palco? Tu sabe, né? Aí eu dei uma orientação para ele, ele ficou chateado, né? Foi embora. Foi embora. Porque ele quer ser independente. O que é independente? Quem manda na minha vida sou eu. Isso que ele tem que entender. Eu quero fazer do meu jeito. Mas se você está na igreja de Jesus, não é assim não. Ok? Então eu dependo da cobertura espiritual do meu pastor. E eu obedeço ao meu pastor. Eu não faço como, desculpa eu falar de um jovem aqui, não vou falar não. Eu dei uma orientação para um jovem. Aí o jovem ligou para mim, nem percebi que ele ligou para mim. Eu estava ocupado na casa da dona Déia. Aí quando eu voltei, não foi feito aquilo que foi falado. Ou seja, esse jovem é desobediente. Deixa ele trabalhar no coração dele. Na NIB não acontece isso. Por que acontece aqui? Porque tem problema de obediência. Tá ok? Mas não aprendeu. Fala, a gente fala, Leila fala e tal. Mas a pessoa quer. É porque vem uma situação que a situação pressiona. É igual Saul. Por que Saul desobedeceu? Por que Saul desobedeceu, Jair? Na época do sacrifício lá, não esperou Samuel. Por quê? Só para lembrar. Desobedeceu por causa que ele se afogou, se afogou. Sim, se afogou. Mas por quê? Pressão. Pressão de quem? Os próprios. Exato. Então nós aprendemos uma coisa com Saul. Quando a igreja pressiona o pastor vai pecar. Quando você pressiona o jovem para fazer alguma coisa diferente da orientação espiritual que foi dada para ele vai pecar, como aconteceu. Você tem que ter receio da pressão de Deus. Obedeça. Senão tudo que a gente está falando aqui vai para o Beleléu. Isso que eu chamo independente. Ok? Eu não sou independente. Precisamos estar trabalhando junto. Em cada um na sua função, ou em cada um na sua posição. Deus deu posição para um, deu posição para outro. A posição que Deus te colocou é a posição que tu tem que trabalhar. E quem manda em ti? É tu ou é Deus? Se for tu é independente. Se for Deus, tu vai ser dependente da graça dele, do amor dele. Tá ok? Uma vez, ontem me falaram, não sei quem foi falou para mim, mas Wagner, pastor, acho que foi o Patrick. Não sei quem foi, acho que foi lá com o jovem. Não sei, foi ontem. Mas nós erramos no básico, verdade. Alguém falou para mim alguma coisa assim, nós erramos no básico. Por isso que às vezes o básico tem que ser falado, repetido. Porque muitas coisas que erramos no básico. Não erramos no complexo, não. Tá? Estamos trabalhando junto, em cada um na sua função, mas junto darmos resultado que agrade a Deus. Ok? Continuando. Sete. Em que versículo está baseado os 6 eis? Resposta. Os 6 eis. Isso é a minha resposta. Não tem que ser igual a tua não, tá? É importante a ideia, tá, pessoal? Amém? É só esclarecer. Eu coloco mais detalhes para vocês terem uma compreensão maior, tá? Os 6 eis são placas. São placas para indicar o rumo durante a nossa caminhada. Você não está numa estrada? Aí não tem lá uma placa para vir? Vira para a direita, vira para a esquerda, próxima cidade, tantos quilômetros. Não é isso que a gente faz? Então quando você está na estrada caminhando, aparecem placas de sinalização, lembrando onde tu estás e para onde tu vai, dependendo da direção que tu vai tomar. As placas, as 6 eis são placas para nós lembrarmos que nós temos que tomar atitude para evangelizar. Nós temos que tomar atitude para ensinar, caso que não estamos fazendo aqui. Então essas placas é para indicar o rumo durante a nossa caminhada. São 6 palavras que marcam a nossa missão. Marca a nossa missão, né? Isso parei aqui? Marca a nossa missão, que falam de quem somos nós. Quem somos nós em termos de missões. Ok? Nós temos um motivo para nós reunirmos. Quer dizer, o motivo de agora de reunirmos é o quê? Ensinar. Ok? De juntarmos o que temos. Juntarmos o que temos. Recursos que nós temos. Com um objetivo comum.
De nós esforçarmos. Você está dirigindo, tem que ligar para o Iago. Iago, vem aqui logo para a gente ligar o som que eu estou chegando. Já cheguei aqui, já encontrei o Dino. O Dino deve ter chegado cedo para colocar o som. Então tem esforço do conjunto, de todos. Se você não está se esforçando em nada na igreja do Senhor Jesus, algo está errado na sua vida. É isso que nós estamos querendo dizer aqui. De darmos as nossas horas de trabalho. Quando vem pessoas, por exemplo, como aqui, de dar hora de trabalho deles aqui, eles estão fazendo o quê? Dedicação, trabalho, esforço. De nós pertencermos a este lugar. Você, como igreja, tem que entender que Deus te colocou aqui, e nesse lugar tem um sentido de pertencer, tem um sentido de investir. Se tu está aqui e não está investindo nada no que está aqui nessa igreja, então tu não está na igreja. Você tem que estar num lugar onde você invista. Você pode investir sua vida, investir seu tempo, o seu dinheiro, o dom. Mas você tem que estar aqui investindo algo para você ter um sentimento de pertença. E nós estamos assim. Ou seja, nós temos uma missão e temos foco. Amém? Então o 6 é tipo uma bússola, tipo uma direção. Claro que a bússola é o Espírito Santo. Claro que é a palavra de Deus. O 6 é a explosão que Deus colocou da palavra para nós. Evangelizar não está na Bíblia? Está ou não está? Ensinar não está na Bíblia? Enturmar, que é comunhão, não está na Bíblia? Engrenar, que é servir na obra de Deus e Deus nos capacitar, não está na Bíblia? Espalhar, levar mensagem, não está na Bíblia? Então tudo ali é na Bíblia, meu irmão. Ok? Aí o versículo que a gente colocou assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, né? E não luto como quem esmurra o ar. 1 Coríntios 9, 26. Oitavo. Dos 6 és. Dos 6 és que é batismo, né? Do batismo. Qual é o 6 és que enquadra o batismo? Resposta? Enturmar. Porque o batismo mostra que ele é da família de Jesus, Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou de Jesus. Então já entrou na família. Tá? O que está dizendo isso? 9. Vou aumentar aqui, 9. 9. Ih, rapaz. 9. Efésios 4, 11 e 13. Fala de quê? Não, mas o que ele fala no versículo? Quem está lembrado? Fala o que Deus nos dá, não é isso? Deixa eu ver aqui. Leia aqui o versículo para vocês. Por causa do tempo. O meu é tempo. 4, 11, 13. Sério. 4, 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, tal, pastores, mestre de ensino, no caso, com o fim de preparar quem? Os santos para a obra do ministério, trabalhando. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? A gente está traduzindo, ó, corpo de Cristo. Coloca um sinônimo, igreja. Então tudo que vai fazer é para a igreja de Jesus ser edificar. Então não está falando de quê? De trabalho. Então é o quê? Engrenar, é servir. Amém? Segundo, lá, Atos 2, 42a. 2,42a. Vou começar com A, porque é logo no início, né? Por favor. 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, correto? É a letra A. O que é isso aí? Ensinar. Então, o A, que é o 3, é ensinar, tá certo. Então, o que eu fiz de cabeça, né? Podia estar errado, né? Agora estou corrigindo. Né, David? E, continuando, depois, é a comunhão ao partir do pão e orações. Onde é que a gente faz comunhão e partir o pão? Aonde? Todo mundo junto? No GA. O que é o GA? Enturmar, que é o 2. Amém? Então, você fez tudo, ganhou mais um ponto. Amém. Quem não acertou, errou. Quem acertou, Pode você fazer, você vai ganhar um ponto. Não pode ter acertado. Oi, eu achei que Exato, só fazer. Não pode, me colocou certo.
ganhar um voto. Gente, ó, essencial número 1. Tem pregação só com esse essencial, que é fundamental. Tudo para nós, ponto de partida é amar a Deus. Ok? Aonde eu falei que eu dei ênfase não no coração, nem na alma, eu dou ênfase na força. Cada um dá ênfase onde Deus tocar no seu coração. Né? Tô com resfriado, eu vou trabalhar. Tô com febre, eu vou trabalhar. Mas vou para a igreja, não vou não. Cadê a força? Não é isso? Tá? Estudamos de forma coletiva e também individualmente. Você não estuda só aqui. Você tem que ter um tempo na sua casa para estudar. A meditação é um exemplo. Sabemos o nosso propósito, sabemos? Certo? Aí, ó, mantemos, tirei daqui da estrada, entendeu? Não está na estrada, não tem a placa, não tem um foco. Os 6 R's é isso, são as placas indicando os nossos alvos. Né? Grande comissão, né? Está lá em Mateus. O que tem que fazer? Discípulos. O que é discípulo? O que é discípulo? Seguidor, aquele que segue o mestre. Como é que é discípulo em hebreu? Talmidim, certo? Ensine-os em todas as coisas, para ensinar, edificar, tá? Por exemplo, né, sonoplastia. Teve reunião com sonoplastia. Aí a pessoa da sonoplastia tem que estudar a parte técnica. Porque se não estudar a parte técnica, não vai acontecer. A gente não vai fazer a coisa corretamente, não vai ter um bom som, não vai saber escolher um bom equipamento. Então isso se chama de edificar. Você sair de um som, por exemplo, 0, com um som bom, tá? E com isso, às vezes, sai de uma situação ruim para uma situação boa. Isso que é construir, edificar, melhorar. Batizando, fazendo parte de uma família, certo? Amando o próximo. Como é que a gente ama o próximo? Servindo, ajudando. É muito fácil você estar aqui sentado na cadeira limpinha, mas porque alguém limpou, ministério de limpeza. É muito fácil estar numa sala botando um data show aqui, mas alguém se preocupou em comprar um. Alguém se preocupou em ligar. É muito fácil dar uma tela aqui, mas alguém foi atrás da tela. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Tem toda... legal aqui, agora o Nova Teams ampliou. Sim, ampliou para novos teams, chamar novas pessoas. Tem um objetivo disso. Então, ame o próximo. Ame a Deus de todo o seu coração. O que significa isso? Louvar. O que é o louvar? Maior. É ter uma vida dedicada, sincera e verdadeira com Deus. A nossa atitude. Eu tenho um pastor que falou uma coisa assim. O mais importante na vida do cristão são 3 coisas. Espiritualmente falando. O que acontece na casa dele, o que acontece no trabalho dele, e o que acontece na escola dele. É esses 3 lugares que vão ser santificados. Amém? O que significa isso? Testemunho. Amar a Deus. Louvar. Você está louvando a Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Vão a todo mundo. Ide a todo mundo. Espalhar. Tá ok? Aí tem os 6 R, né? Todo mundo já decorou? Tá ok? Já decoraram? Vanessa. Só Vanessa. Se tu tiver dúvida, agarra no garotão aí, aperta no pescoço dele. Vai lá, rapidinho. Faltou um. Faltou um, só ajuda aí. Engrandecer, legal. Marquinho, voz de garoto forte aí. Não. Rápido, filho, pelo tempo. Ensinar, evangelizar, engrenar, engrandecer e tomar. Bota mais um. Espalhar. Tá ok? Saideira. Que não pode. Vamos falar amém? Amém. Vai falar amém? Amém. Se amém é para dona Caterine. Os 6, Caterine. Enganar? Enganar não! Aqui não tem enganação não.
Tá bom. Isso é pressão. Isso é pressão. Não, ok? Tá jóia aqui, ó. É, assim, ó. Tá aí, ó. Lê junto aí. Desde o começo agora, lá. Lê. Todo mundo junto, ajudando ela. Amém. Ok? Continuando. Falamos de evangelizar várias vezes, né? Por exemplo, uma coisa fundamental. Nós estamos trabalhando com evangelismo, né? Nós temos um projeto. Qual é o nome do projeto? Mais um. Então todos estão fazendo isso. O Jean está fazendo isso no Nova Kit, né? O Jair está fazendo isso. Os jovens também estão fazendo isso. Mas um alerta que eu dou, e até o Jair enfatizou, e eu escrevi isso antes que o Jair me falasse, eu escrevi isso para o jovem da Põe Palavra, que estava evangelizando. Não adianta você evangelizar se você não está fortalecido em Deus. Não adianta você evangelizar se você não está orando. Não adianta evangelizar se você não está meditando. Não vai. A carne vai clamar. O Espírito é obra do Espírito. Aí foi tu que me lembrei, foi tu que falou isso. Nós estamos errando no mais básico. Foi tu que me falaste. Mas disso? Eu concordei? Você lembra disso? Eu já me lembro. Okay? Ou seja, a gente não pode errar no básico do evangelismo. Tá bom? Mas vamos embora perseverar, amém? Amém. Vamos lá. Parabéns a todos que estão trabalhando em cima disso, tá? Ensinar a edificar, né? Para todos nós crescermos. Tá ok? Vou ter que pular porque a gente já deu isso que não é revisão. Enturmar. Aí nós paramos aqui em engrenar. Servir. Você foi criado para servir a Deus. Tem até um louvor. Se não for para servir, por que eu estou? Se não for para servir, por que eu estou? Então você tem que servir, tá? Foi o próprio Deus quem fez um de nós, o que somos, e nos deu uma vida nova da parte de Jesus Cristo. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros, tá ok? Você foi salvo para servir. Como é que pode ter o rei e não ter o servo? Pode ter isso, dona Mara? Existe isso aí? Não existe, né? Você tem rei, tem servo. Mesma coisa. Você tem rainha, tem que ter princesa. E, na minha opinião, a princesa na sua casa, quem é, dona Mara? Eu errei, né? Não é a dona... Não é Rafaela. Rafaela é a dona Paula. Mas quem é a sua princesa lá? O nome da princesa? Rapidinho. É. Das suas princesas. Todas são princesas, né? Suas filhas. Luana, Fernanda, Juliana, Amanda, Riana e Emaísa. Tá cheio de princesa, né? Mas essas princesas estão tratando bem a rainha e com a senhora. É isso que eu falo, lá em casa. Né? Todo cristão é um ministro. Cada crente é uma peça importante no reino. O que significa isso? Pode um carro funcionar sem bateria? Pode um carro funcionar sem vela? Agora vela é antigo, né? Agora ignição eletrônica? Não. Pode o carro andar sem pneu? Não. Então o carro, para funcionar, ele tem que ter um conjunto, né, de peças para o carro funcionar. É a mesma coisa da igreja. Servir nos faz crescer. Está lá em Efésios, também em Coríntios. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores, mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Acabei de ler isso, tá lá. Onde está isso? Efésios. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo vai ser durante a nossa vida toda. Alguém perguntar, quando é que vai alcançarmos a plenitude de Cristo? De Deus? Jamais. Jamais a criatura pode ser maior do que Deus. Inclusive a palavra de Deus fala, pode o aluno querer receber mais do que o mestre? Pode o aluno querer receber mais do que o professor? Está escrito isso. Então a gente tem que batalhar, enquanto a gente vê, jamais vai ter... Deixamos de estudar a palavra de Deus, jamais poderá deixar que Deus possa poldar nossas falhas e nossos erros, porque nós somos pequenos e pequeninos. Engrenar, servir a Deus é uma? Parabéns você que está obedecendo isso.
Quem está obedecendo isso? Eu não precisa levar o braço, não. Coloca a mão no seu coração. Ô, Pai, obrigado pela saúde que o Senhor me dá, pela graça que o Senhor me deu, para eu ter um privilégio de servir. Ok? Isso é uma bênção. É uma bênção ou não é? Engrenar, a atitude de vocês deve ser igual à minha. Paulo, né, Paulo? Né? Porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos, certo? E mostro o exemplo. Gente, Jesus não pede nada para nenhum de nós. Eu não faço desafio, não. Eu quero só que vocês me ajudem. Amém? Quem pode me ajudar? Me ajude aqui a conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Tu sabe tudo? Eu não sei tudo. Eu não conheço ninguém. Olha, eu conheço vários pastores. Nenhum pastor fala para mim, pai, já conheço tudo. Porque não dá. Mas, onde está na Bíblia uma coisa que Jesus pede, dona Deia, para nós e que ele não tenha feito? Tenta procurar e me ajudar. Qualquer um de vocês. Ney, onde está na Bíblia que Jesus pede alguma coisa para nós e que ele não tenha feito? Ele já fez. Por isso que ele tem que ser o nosso exemplo. Não é o homem que tem que ser exemplo. É Jesus que tem que ser o nosso exemplo. Tá? Seremos cobrados. Cada um de nós vai prestar contas. Eu estou até pensando numa pregação chamada prestação de conta, porque eu estou trabalhando muito com relação à prestação de contas. Tá? Romanos 14, 12. Por exemplo, uma analogia entre Saul e Davi. Saul não gostava de prestar conta para Deus. Davi sim. Se você está no reino de Deus, você tem que gostar de prestar contas. Uma oportunidade para isso, para você crescer. Pai, o que estou errando? Pai, pequei. Pai, confessei. Está prestando contas. Engrenar. Você é da forma que é, porque foi feito para um propósito específico. Essa é a grande graça de sermos diferentes uns dos outros. Uns têm mais alegria, né? Outros têm menos alegria. Um tem mais iniciativa, outros são mais calados, mas outros escrevem melhor, outros falam melhor, outros não falam. Mas essa é a beleza, né, de Deus, usar cada um de nós. Engrandecer. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que fazemos é para a glória. Isso é muito importante. Todo mundo junto. Por favor. Aí eu vou fazer uma pequena, como é que poderia dizer assim? Analogia. Se uma pessoa está no ministério seu, você é líder. Aí a pessoa não anda mais no ministério, desiste no ministério. A tendência nossa, do homem carnal, é ficar com raiva da pessoa. Então, tira isso da Bíblia, tira isso daqui. Não funciona. Isso aqui tem que funcionar. Isso é uma das coisas mais difíceis para vocês funcionarem. Se isso aqui funciona na vida, no coração de nós, aí é uma bênção na nossa vida. Quanto mais quando a pessoa é dedicada. Quando a pessoa mais dedicada, mais dificuldade tem de isso. Porque ele pensa que a dedicação que ele tem tanta, se reflete para todo mundo, mas nem todo mundo é igual a essa pessoa. Quando Samuel, aprenda isso como Samuel, chega chateado com o papai. Papai, eles me renegaram, eles estão querendo botar, eu vou colocar uma pessoa no teu lugar e tal. Samuel, por que tu está assim chateado? Não foi a ti que eles te negaram. Foi a quem? Foi a mim. Então o problema é comigo. Ora, de quem é a igreja? É do papai? Então, eu não vou mais pedir professor da NIB. Eu não vou mais pedir fulano de alguém. Não vou mais. Vou pedir de quem? De Deus. Ele que é o dono. E eu vivo isso. Eu desafio alguém que já foi líder aqui da Põe Palavra e pediu para sair, se minha amizade mudou. Eu desafio. Agora eu não estou mais como líder. Minha amizade não mudou. Ele não é liderado do meu, da minha pessoa. Ele é de Jesus. Ele faz as coisas para Jesus. Eu não fico chateado.
Mas o que eu posso fazer, nem no máximo, é no mínimo, orar. Orar. Isso é uma defesa, hein? Para mim, isso aqui é um tremendo escudo no coração de cada um de nós aqui. Tá, okay? Principalmente da liderança. Vai cá aqui. É o Everton da Daniel, não vai dar para ver. Desliga esse aqui, meu filho. Ele tá. O pessoal da NIB. É bem um projeto que ele quer fazer. A igreja é. Acabei de falar. A igreja de quem é? Então, se é a igreja de Jesus, se tu faz alguma coisa para a igreja, está fazendo para quem, dona Vanessa? Então, se a senhora faz, não é para Jair, nem para Wagner, nem para qualquer outro ser humano, é para Deus. Se a senhora não fizer, não é para mim também, nem para outro ser, é com Deus. É com Deus que a senhora vai prestar conta. Cada um de nós. Entendeu, Ale? Todo mundo entende isso, mas às vezes a gente esquece, porque a gente erra o básico. Desejamos o sorriso de Deus pelo que estamos fazendo na terra. E do céu veio uma voz que diz: este é meu filho querido, que me dá tanta alegria, ou muita alegria, quando ele foi batizado. Espalhar. Qual é o exemplo de espalhar que vocês têm aí? Nos 6 L's. Dá um exemplo aí prático. Sorriso. O que mais? Convidar. Não. Convidar, mas evangelizar. Certo? Espalhar. O que é espalhar? O que é espalhar? Missão. O que é missão? No caso, para espalhar. Indicar. Implantar uma igreja. Isso que é espalhar para nós. Implantar uma igreja. Mesmo assunto que você vê lá na NIB, vai ter em Sorriso, vai estar lá na África, vai estar lá no Peru. Isso para nós é espalhar. Eu perguntei, me dê um exemplo. Ela falou o Sorriso, ok. Outro exemplo. O exemplo mais próximo de vocês, qual é? Hã? Às vezes o exemplo está na cara de você e você não sabe. A pessoa que está falando aqui era da onde? Eu era da onde? Eu estou na NIB Central, com meus amigos conheço há 12 anos. Eu estou na missão. Eu estou na espalha. Então essa igreja está na cobertura espiritual do pastor de missões, que era o pastor Carlos, agora o pastor Ecker. Então, se você quer um exemplo de espalhar, põe em palavra, pastor Wagner. Ah, você não quer colocar o pastor Wagner, porque não gosta dele? Coloca assim, pastor Jonatas. Ah, não gostou do pastor Jonatas? Coloca pastor Afonso. Não gostou de um dos três? Misericórdia para você, amém? Oh, paizinho amado. Entendemos que Deus nos presenteou em sermos de um jeito que somos. Tá ok? Se você não gosta do jeito que nós somos, sempre o pastor fala isso, né? Demorei a aprender isso, né? Porque a gente ama tantas pessoas, né? A gente fala com o irmão, fala com o irmão, aí o irmão fica atrapalhando, não é mais na base da liderança. Porque a base da liderança ela tem que trabalhar certo. Se não trabalhar certo, a igreja não vai crescer. Porque rachou. E onde racha, não edifica. Não coloca outro andar. Aí logo no começo do meu ministério aqui, aí tinha uma pessoa que não estava andando direito na base. Aí a gente ama tanta pessoa, não, mais uma semana, não, mais um tempo, não, mais isso, mais aquilo. Aí quando aconteceu o problema errado, aí meu pastor e mais outras pessoas estavam comigo, sabe por causa disso? Por causa de ti, Wagner. Demorei 3 anos ou mais para entender. Demorei 3 anos. Tem uns que demoram mais, todos demoram menos, mas demorei 3 anos para entender isso. Tá? E quem falava para mim era pastor Davi, pastor Leandro. Acreditamos que essa fórmula de se fazer igreja pode dar certo em qualquer lugar. Essencial número 4. Aplicamos a teologia na vida cotidiana, ou seja, na vida diária. Mateus 7, 24. Amamos uns aos outros com a marca do discípulo de Cristo. Não um amor de emoção. O que é amor de emoção? Oh, você está tão lindo. Oh, você é tão forte. Abraça para lá, abraça para cá. O nosso amor é prático. Amigo é amigo, aquele que tem a palavra da verdade na ponta da língua para falar que ele está errado. Mesmo que ele não goste. Esse é o nosso jeito de ser. Porque nós queremos o bem. Amigo que é amigo, não dá cola para o outro. Porque está fundando um amigo. Amigo que é amigo, faz assim, não, irmão, vai estudar.
Fazemos ministérios através de voluntário. Ninguém aqui é pago. Na Põe em Palavra, ninguém aqui é pago. Eu não recebo salário, não. Eu não recebo um centavo de horas e horas trabalhadas aqui, nem eu, nem o Jair, para preparar a aula. Jânio também não recebe nada para preparar o material dele. Inclusive, o material dele vem pronto praticamente. O do menino também vem pronto. Do CENIB, a gente tem que produzir. Aí, a próxima matéria, que eu vou já falar sobre isso, Deus queira, vai dar tudo certo. A atitude de vocês, lá em Mateus fala, deve ser igual a minha, porque eu, Jesus, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha alma por muitos. O reino de Deus é voluntário. Quem é voluntário? Levanta o braço aí. Ok? Dino, tira uma foto aí. Isso, registra aí. Olha só quanto braço. A Fabi tá assim. A Fabi tá assim, ó. A Caterine levantou, não, Caterine? Olha, só porque eu falei. Estava abaixada, né? Legal, pronto. Deus abençoe. Tire do outro lado aqui, meu filho. Dois. Levante, não vai. Levante. Ó, se você tá de CC, faz assim, ó. Só pra dar. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. O amor alivia o fardo. E como alivia? Né? Cumpram a lei de Cristo. Onde tiver seu tesouro, estará o seu? Isso é uma verdade absoluta. Tá? Alguém duvida disso? Aí eu falo para o jovem, vamos lá para o jovem. Pega o seu dedinho, coloca onde? Né? O que a mente estuda é o que mais o coração ama. Ok? Multiplicação de líderes se dá pelo serviço. Tá? Você foi criado para servir a... Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Isso é fundamental. Esse gastar aqui, ó. Gastar. Tem muita gente que está na igreja, mas não quer gastar nada. Tá. Não quer gastar a mãozinha para fazer limpeza. Não quer gastar o sapato para andar como a dona Ana andou da casa dela, a dona Deia, para fazer reunião das mulheres, fazer chefe fantástico. A Ana tá aí? A dona Ana tá aí? Achei aquilo fantástico, mano. Parabéns. Tá. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. O que é a contribuição? É mais você pegar ou você dar? É mais você pegar ou você dar? Você foi salvo para servir a... Todo cristão é um... Cada crente é uma peça... Eu diria que... Aí eu mudaria isso aqui para sem... Eu vou repetir. Sem... Eu vou mudar agora. E de letra maiúscula. Tá ok? E Ctrl B. Tá gravado já. Servir não faz... Olha, quando a gente está servindo, a gente aprende. Tem jovem que aprendeu muita coisa. Tem gente que jovem que está trabalhando hoje na empresa com coisas que ele aprendeu servindo na igreja. A pessoa que não faz nada vai aprender como? Né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para mestres, pastores, a fim de preparar os santos para o ministério, né? Para que o corpo de Cristo, que é a igreja, cresça, até que alcançamos a unidade de fé, da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Está repetindo. Tá, okay. Trabalhamos através de grupos. Atos 2, 46, 47. A cola da igreja é o amor. Os grupos são onde a cola age. Se você está num grupo, eu conheço gente que está aqui na Põe Palavra e saiu da Põe Palavra porque falou assim: pastor, eu estou saindo aqui porque eu não estou sendo amado. Tá bom.
Eu não sei qual o sentimento de amor que ele tem. Mas eu sei que nós amamos essa pessoa. Eu sei que diversos irmãos aqui amaram essa pessoa. E Deus revela isso mais tarde. Jesus trabalhava em grupos, por grupo. Então você não pode trabalhar sozinho. Você não pode trabalhar Você tem que trabalhar dependendo um dos outros. A função do pequeno grupo na igreja é enturmar. Aí dá um exemplo aí de uma turma que eu não gosto muito desses caras, não. Vou perguntar aqui. Né? De novo, rapaz, me persegue. Tá? Então, e como é que recrutamos, certo? E como recrutamos? Trabalhando, servindo, né? Olha aí a turma aí, ó. Olha aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. Nós limpamos aqui. Né? Olha lá o Mano Edson lá, aquela gatice. Ó, o Mano Jair, o Energy e tal. Tudo isso é um privilégio que nós tivemos, mas passou. Se você deixar passar aquele momento de servir, passou. E se foi tarefa do Seríbio, qual foi a tarefa do Seríbio? O que foi isso? Neemias. Ou seja, nós levamos a palavra prática, tá? Primamos por caráter acima de talento. Sempre falo isso, caráter acima de talento. Não adianta cantar bem, não adianta tocar bem, se você tem talento, mas não tem caráter. Deus não vai agir. Deus vai agir no caráter da pessoa. Tá? 1 Samuel 16:7. Super importante isso. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Falando de quem? Saul. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê quem é quem. Tá? Santidade é a prioridade na igreja, sem exceção. Não há como você evangelizar se você não está em santidade. Você vai levar peia. Tá ok? Tem que ter santidade. Você não pode estar louvando com imoralidade. Não pode. Você não pode estar no evento do chapéu maluco. Se fosse eu fazer, você não, pode fazer. Se eu fosse fazer, eu nem ia colocar chapéu maluco. Ia colocar chapéu virado. Mas eu sei porquê. Eu tenho a história do chapéu virado. Eu não tenho a história do chapéu maluco, né? Mas a do chapéu virado eu tenho. Tá? Focalizamos o ensino de caráter, tá ok? Temos fé e paciência no desenvolvimento dos líderes. Essa é a base da liderança de toda a igreja. Tolstói. Tá? Desde o cara que estava antes do pastor Davi, esse rapaz aqui. Tá? Esse senhor aqui. Quem não sabe, cadê o Sérgio? Tá? Ó, esse cara aqui, ó, é meu pai da fé. Esse aqui e esse aqui, que é mais conhecido, né? Mas esses dois aqui são autoridade da minha vida espiritual. Sempre estou com eles. Sempre, somente o Sérgio. Almoço com eles, converso com eles, entendeu? O pastor Davi a gente conversa toda quarta-feira. Tem almoço com ele. O Mário aqui é um dos mais antigos aqui, ó, da Filho Celeste. Muita gente boa. Esse aqui, ó, Mano Clício, tem uma importância na minha vida também, tremenda. Zelamos por qualidade nas nossas atividades. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Tito fala sobre isso. Você não pode fazer coisa mal feita. Ah, vou fazer. Eu me lembro de Naamã, em termos de obediência. Mas ele completou, ele mergulhou. Você tem que fazer a coisa legal. Se você sabe que tem que fazer melhor, você está pecando. Mas se você já fez o seu melhor, está tudo ok. Não é perfeição, é o seu melhor. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você pega um papel, escreve com caneta, aqui, é uma coisa. Mas você pega um papel e manda imprimir e colocar, é outra coisa. Porque com a letra da mão, tem um que vai entender, tem outro que não vai entender. Isso aqui, né, no caso, a membresia, tá? Colocada aqui, foi impresso. Então isso é zelo, tá ok? Somos reflexo de Deus. Amém? Por que somos reflexo de Deus? Por quê? Porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Tá? Excelência faz parte da natureza divina. Planejamento, organização, disciplina, tudo faz parte da palavra de Deus. A primeira impressão é a que fica. Tem alternativa de mudar? Tem. Mas a primeira impressão fica mais fácil registrada. A segunda, terceira, quarta é mais complicada. Entendeu? Para você mudar a primeira impressão é possível. Ainda mais nós, por exemplo, as meninas, né? Por exemplo, da Caterine, da Carol,
né, das jovens aqui, toda hora estão batendo foto. Né? A primeira impressão para ela não tem muito valor. Né? Ela está tirando toda hora foto. Deus está tirando foto toda hora da gente. Tudo está sendo registro. Como? Eu não sei. É só com o papai. Ok? Mas para os homens, para nós, a primeira impressão tem uma certa importância. Usamos metodologias relevantes à população alvo. Por exemplo, alvo. Se a gente vai pregar para jovem, a gente prega de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, conteúdo diferente. Se a gente vai falar com adulto, é diferente. Se você vai falar com adolescente, é diferente. Você vai falar com criança, é diferente. Por exemplo, a criança tem que ter apelo visual, a criança tem que ter música, a criança tem que ter alegria, tudo tem um porquê das coisas. Se no adolescente também ele tem essa dificuldade, então tem que ter alguma coisa a mais, porque eles não têm capacidade de retenção tanto como deveriam ter. Porque são adolescentes, eles toda hora estão em fase de mudança. Então eles precisam de uma afirmação, de uma experiência, de fazer uma coisa na pregação, e uma experiência prática. Quer luz? Fazer um negócio, olha, agora está apagado, agora está cedo, agora a luz, assim tem que ser você. Então aquilo vai ficar na mente do adolescente, então tem que ter visual. Por isso tem brincadeiras, né? Deve ter, como se fala, disputa de alguma coisa, né? No Nova Teens. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos. Para de alguma forma salvar alguns. Quem falou isso? Paulo. Então Paulo, se o cara era grego, ele tentava ser grego. Se o cara era X, ele tentava ser X. Se o cara era filósofo, ele ia lá falar com um termo de filosofia. Mas dentro do termo que ele estava lá, ele chegava lá e levava Jesus. Amém? Sem chocar. Isso é uma aula, porque ele era muito inteligente, Paulo, de cultura. A gente não pode desrespeitar a cultura da pessoa que está lá. Através da cultura que ela está lá, que a gente tem que levar a palavra de Deus. Por que fazemos desse jeito? Está lembrado? Eu quero até agradecer o pessoal que me ajudou. Porque é o nosso jeito de ser. O culto fica mais alegre, o culto fica mais participativo, certo? E as crianças acabam tendo um sentimento de pertença da palavra. Ok? Coisa que às vezes outras igrejas não fazem isso. População em geral tem muito interesse, né? Aí tem a conversão, aí tem grupo pequeno e ministério, tem liderança e pastoral. Isso é um funil. É Deus que faz esse funil. Você está onde? Evangelismo. Uma coisa que eu gosto aqui da Nova Igreja Batista, e o pastor Davi sempre dá ênfase nisso, e elogia muito isso, e acontece muito, é que a turma lá convida botão. O cara aluga ônibus para levar 200, 300 pessoas lá no Nova Teens. Lá a criança convida a criança. A criança, quando a criança vai no Nova Kids, o pai não vai, ele catuca, pai, eu quero ir, pai, eu quero ir. Aí, ele chega lá no Nova Kids e ele fala assim, olha papai, fala com o papai, tio, que eu não estou conseguindo. O tio vai lá, fala com o pai do cara, da criança, e faz um evangelismo com o pai da criança, para ele, porque a criança vê o exemplo. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo assim com toda a exemplo. Isa e Mano Jair. Eles têm que dar um exemplo para os filhos dele, de estarem aprendendo, estarem ensinando também. Mas os filhos estão na igreja. Nelma, né? A Denise vai chegar o tempo dela. Amém? Entendeu, né, filho? A Vanessa, né? Exemplo, sua filha, a Delcio, sua filha é muito inteligente, a Rebeca, né? Muito inteligente, na minha opinião. Né? Um pouquinho que eu tive contato com ela. Primeiro dia na Rebeca, no ABC, ela pegou. 10 minutos? Obrigado. Primeiro dia que a Rebeca esteve aqui, ela foi, ficou na frente de todas as crianças que estavam aqui, só para ter uma ideia. Mas ela tem que olhar os pais, o exemplo, para chegar o momento que a criança vai ficar, né? Ela sozinha não vai andar. Tem que ter o exemplo. Ensino, um com Deus. Olha aí, o trabalho que vai dar. E vai ter um com Deus, tá? Agora, a gente vai acertar no sábado, tá, Jair? Tá ok? Já tem, acho que 4 ou 5 inscritos no com Deus. Tá bom?
Ensino no Nova Teens. Ensino no Nova Kids. Olha aí, ó. Aí o pessoal pensa assim, é só brincadeira? Não. Tudo isso é para chegar nesse momento aqui. A ideia todinha é para chegar aqui. Aqui que vai fazer o diferencial. Poucos vão chegar lá. Mas se os que chegarem lá, tiverem inculcados com a palavra mesmo no coração, chapéu. Vão crescer, vão ter um diferencial na escola que os outros não têm. E aí, tem vocês, amém? A joia? Tem a pregação. Olha o nosso profeta aí, ó. Eu gosto desse profeta, gente boa pra caramba, né? O outro tá sério, né? Tá sério, né? É uma pregação diferente. E quando estava pregando lá, eles estavam fazendo. Isso é uma maneira de fazer uma coisa diferente. Dá trabalho? Culto. Foi o culto dos jovens, né? Aqui, o Jânio estava aqui, mas lá está lá o Patrick, está lá, né? O pessoal louvando lá e tal. Inclusive tem a Railan e Mano Jair, prepara, antes, se possível, né? Não sei, depois dessa peça vai estar sobrecarregado, um louvor com Nova Teens. Só com Nova Teens. Ok? Tentar ver onde vai o nosso limite. E um louvor só com jovens. Assim que a gente tem que trabalhar. Se misturar, a gente nunca vai ter a base fortalecida para crescer. Por exemplo, hoje, lá na igreja mãe, o Nova Teens, todinho estava lá. Todinho. O culto do louvor foi todinho no Nova Teens. Uma pequena palavra do JJ, depois chegou o pastor Jânio, o pastor Davi. Aí Nova Kids, né? De novo. E aí tem um acampamento. Eu botei essa foto, porque essa foto diz muita coisa para mim. Ah, tô no Senhor. Ah, aqui. E por aí vai. Então essa aí foi em outubro de 2012. E desde esse ano, 2012, você mostra a perseverança que sempre a gente faz acampamentos. Ok? Ó. Nós temos que ter amor pelas almas perdidas. É isso que ele está querendo colocar aqui. Segundo Coríntios. Aí esse pedaço agora, de 2 Coríntios, anota aí, é para cair na prova. Ok? Pode acender a luz aí. Ele vai dar os princípios que tem em 2 Coríntios. E por que nós devemos dar... Eu vou falar bem rápido e você depois pode anotar em casa, tá? Os 2 capítulos que falam da igreja. Ele é assim. Estão aqui, são 20 princípios que Deus fala para a igreja sobre nossos afetos. Capítulo 8, eu vou seguir. Capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Primeiro, verso 2, a oferta tem que ser voluntária. Não é obrigada, é voluntária. Deus quer voluntários. Verso 4, anote bem rápido, é um privilégio. É um privilégio você investir nas coisas de Deus. O ganho vai ser grande. É a parábola dos talentos. É um privilégio você investir Você usar esses no reino de talentos Deus. para reproduzir mais talentos. Vão ser grandemente abençoados no dia do julgamento, na volta de Jesus para a terra. É um privilégio. Verso 5. O meu dinheiro é uma extensão de mim. É uma forma de eu poder me dar a Deus. Porque o meu dinheiro foi minha energia, meu tempo e minha inteligência que gerou isso. Então quando eu dou para Deus, eu estou dando de mim. É uma forma de eu dar a minha vida. Verso 6. Deus fala que você precisa planejar as suas datas. Planejamento. Mais porque a gente não planeja. A gente, quando não planeja, termina dando a casca da banana em vez da banana. Um pedaço da banana, está só a casca. E por isso que Deus sempre, no Velho Testamento, ele nos dá o exemplo que a gente tem que tirar primeiro. Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz, no primeiro dia da semana, que é o domingo, aqui tem membresia, não está aparecendo. Você separe uma parte. Aqui escrito. Separe uma parte toda semana, né? É. As pessoas recebiam por semana, ou diarista. Separe todo domingo, você separa uma parte. Todo domingo. Separe na frente, não separe no final, senão não sobra. Você sabe. Isso é no curso de membresia, Ele tá? diz ainda, no número
no número 6, ele diz assim, e conclua aquilo que você prometeu. O que eu desafio você, não somente a pôr ao teste Deus nessa área de você ser generoso, mas de programar-se, de dizer, a família, se for o casal, quanto é que você acha que a gente poderia dar se a gente quisesse mesmo? Eu estou vendo o seguinte, naquela nossa pesquisa, são 12 milhões que nós temos como renda. Aquela pesquisa que nós fizemos. Mas nós damos só 550, nós estamos em 5%. Nós estamos 5% aquém. Vou mudar um pouquinho aqui, tá? Ela luta, cria os filhos, e você acha que você é doido, né? Vou passar aqui, pessoal. Gente, é que ele fala o seguinte, por exemplo, quando a pessoa é casada e tem a sua esposa, aí tem homem que não ajuda a sua esposa, que não dá nada para sua esposa. Aí ele fala assim, tu é doido? Ela é tua sócia. Enquanto tu está trabalhando, ela está ajudando você, cuidando da sua casa, dos seus filhos. Ela tem direito a isso. Assim também nós, como igreja, temos que ter essa sede de querer salvar e investir na obra de Deus. Então, essa parte, todinha desde o início dessa aula, ele fala da importância de estarmos investindo no reino celestial. A importância de as pessoas estarem priorizando, resgatando vidas, evangelizando. E que nós temos que aprender que o princípio de ofertar faz parte desse investimento para resgatar a alma. E que cada um de nós dê o nosso melhor. Por isso que hoje o nosso tema vai ser isso, oferta de amor e fé. Porém, eu quero falar para você, já estou dando a missão para você. A missão para você é estudar 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. E ripa na chulipa, está lá escrito no preto e no branco. O que Paulo está fazendo? O que Paulo está fazendo nisso aí? É isso que ele está explicando. Você tem que ofertar sendo voluntário, você não pode obrigar. Já por causa do tempo? É capítulo 8, versículo 9 ou capítulo 8? Não, capítulo 8 e capítulo 9, obrigado. Capítulo 8 é todinho, fala de generosidade e contribuição. E só para finalizar, nós consideramos isso o âmago da igreja que está no CENIB. Não é o que o pessoal que está lá, às vezes, visitando. Então, em certas vezes, 2 vezes por ano, o pastor Davi está orientando a gente a falar sobre esse assunto para a igreja no culto. Então, vai ser a primeira vez desse ano aqui. Por isso que eu dei planejamento, parte 1, planejamento, parte 2. E que não há como a gente planejar certas coisas se a gente não se juntar no nosso quanto de termos aquilo que Deus nos abençoou. E compartilhar isso na igreja de Deus. Só isso, basicamente isso, tá bom? Por causa do tempo que já estourou, tá bom? Na próxima aula, já entro com essa parte que ele vai explicar, tá ok? Do 2 Coríntios. Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Tchau, tchau.